Olá, povo, tudo bem? Cheguei. Bom dia, Tainá. Tá dando muito reflexo para vocês aqui onde eu tô. Eu preciso mudar de lugar. Bom dia, Lara. Bom dia, Iago. Como é que passaram de final de semana? Tudo bem? O friozinho já chegou. Estudando muito. Vamos lá pegar o nosso livro. Hoje foi difícil acordar. Vamos lá pegar o nosso livro, que eu não tenho, né? Eu até tinha que abrir ele aqui. Peraí, que eu vou até abrir ele, porque se a gente precisar dele, né? Eu já tenho ele aberto agora no iniciozinho. Eu não tenho ele físico. Ah. Miriam Fantinel, @hot. Aí. A gente está lá no... A gente está lá na frente 1 no módulo 6. A gente tem o módulo 6 ainda para terminar. Então, voltei para cá. Ué, não tá me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem uma coisa estranha aqui. Mudou o formato do Zoom? Ou é impressão minha? Ah, tá, beleza. Não, não mudou. Acho que tá tudo igual. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Lá, recapitulando um pouquinho da aula passada, que a gente falou de inox, as regras do número de oxidação, falamos a regra do chiqueirinho, e aí eu acho que a gente deu uma introdução em óxidos, né? Então, a gente vai lá falar um pouquinho das funções inorgânicas que aparecem nesse módulo aí, tá ok? Então, vamos lá, começar, deixa eu só fechar alguma, o que que eu tenho aqui? Eu ainda tô meio dormindo, eu acho. Ah, agora melhorou. Tá, então é aqui que a gente tá, ó. Frente 1, módulo 6, então. Já esperei uns 5 minutinhos, já passou? Não, mas tudo bem. Vamos lá. Modo apresentação, que não está me obedecendo. Ah, deu. Então tá, pessoal. Retomando então alguns conceitos. A aula passada a gente viu regra de número de oxidação. Vimos as regras, quem tem carga fixa, né, os metais mais importantes, os grupos, metais alcalinos terrosos, prata, flúor, vocês tinham lá na página 525. Oxe, tem alguém aqui, peraí, tem uma coisa piscando aqui. Por que que isso me acontece? Bom dia, Paulo. É, né? O Caxambu é o Paulo, é, né? Sim. Ah, tá bom. Ok, bom dia. Vamos lá, volta para cá.
Tô aquecendo ainda, gente, acordando. Então, vamos lá. Aí vimos essas regras aqui, o hidrogênio tem algumas exceções na forma de hidreto, quando é que ele é um hidreto, quando ele é um metal que está do lado do... Quando ele estiver do lado de um metal alcalino, né? Aliás, quando ele estiver do lado de um metal, é que geralmente ele aparece do lado do metal alcalino ou alcalino terroso, né? Ali, como NaH, como CaH2. O oxigênio possui NOx-2, vimos que ele aparece em algumas exceções, em peróxidos ou em fluoretos, onde nesse caso, com o flúor, ele não é o elemento mais eletronegativo, então por isso que ele fica com carga mais 2. Os halogênios são sempre -1 se eles não estiverem do lado do oxigênio, por ser mais o elemento mais eletronegativo. Aí a gente viu algumas regras, vimos quase todas as do livro aí, da página 526. Vimos a regra do jogo da velha, ou do chiqueirinho, como vocês, né, preferem chamar. A gente tem que igualar a 0 quando a carga for... Quando o elemento não tiver carga, assim, né? Quando a substância, quando ela não tem carga, ela é um átomo, ela é uma substância neutra, ela não é um íon. Então, a gente tem que separar os átomos, igualar a 0, colocar as informações do elemento que a gente sabe, como oxigênio e potássio. Lembrando que a gente tem que multiplicar a carga pela quantidade de elementos que a gente tem. Então, a gente tem 4 oxigênios, cada um com carga -2, ele fica -8, como tem um potássio. Aí a soma tem que dar 0. Se eu tenho 2 elementos no meio, eu divido. Se eu tenho 1, eu deixo igual a mais 7, tá? Então, a gente fez todos esses exemplos aqui. Ó, aqui a gente tinha 2, dividiu por 2, né? Da primeira para a última, a gente multiplica aqui, né? Há uma multiplicação, 2 vezes 1, 2. Daqui para cá a gente divide, o contrário. Aí vimos, quando a gente tem parênteses, multiplica o número que está fora do parênteses, ou a gente tem que lembrar de alguns ânions bem comuns, ó, que tem carga fixa, que é o fosfato, o carbonato, o sulfato e o nitrato. Eles, sempre que aparecerem, eles vão ter carga mais 5, mais 4, mais 6 e mais 5, respectivamente. Compostos orgânicos é por atração, onde os elétrons estão mais atraídos. Na realidade, a gente não tem cátion e ânion, a gente tem polo positivo e polo negativo, que resulta aqui num aparentemente ganha 3, aparentemente perde 3, tá? E o que mais que a gente viu? Acho que foi isso, né? Vimos que dá para separar as moléculas em cátions e ânions, daí a gente tem que igualar o cátion, né? Se eu tiver carga. Se eu tiver um ânion, eu vou igualar a carga do ânion, tá? Então, tudo isso a gente viu, ó, compostos covalentes, vimos todos. Vimos alguns exercícios assim, que a gente deu esse aqui a gente sublinhou, porque não estava sublinhado no livro de vocês, pelo menos no meu não estava. Vimos esse do ITA, era só dividir, aplicar a carga e era isso. Fizemos esses exercícios aqui da URGS, nossa, a gente viu bastante coisa. E aí a gente veio em óxidos, ok? Aí, pessoal, tem funções agora. Aparece óxidos, ácidos e bases, se eu não me engano, nesse módulo ainda, tá? Mas só parte de reconhecimento de nomenclatura, tá? Então, assim, ó, o que são óxidos? Não, mas eu acho que eu dei óxidos, né, gente? Alguém lembra aí para mim, por favor, onde que eu parei exatamente nos slides? Ou alguma pergunta da aula passada que ficou, da parte de NOx? E só me avisem se eu... Até onde eu fui aqui se eu cheguei aí avançar muito em óxidos ou eu não dei óxidos. Eu não anotei. Eu anotei que a gente estava no módulo 6. Só que o módulo é grande. Espera aí, que eu vi que alguém me respondeu aqui. Ops. Professora, eu não estou enganada, tu começou a dar nomenclatura. De quê? Tem o trióxido de enxofre,
Ah, nomenclatura de óxidos? Isso. Ah, peraí, então. Eu lembro que eu vi óxidos com água, agora que eu tô aqui minha... Ai, peraí, que eu acho que eu fiz uma coisa aqui. Deu. Peraí, então. Claro, essa parte aqui, ó. Ah, isso mesmo, aqui, ó. Aqui, esse slide aqui eu parei. Nomenclatura, isso mesmo, obrigado. Aqui, pessoal, ó. A gente viu a nomenclatura dos óxidos, a gente viu a divisão e viu a nomenclatura, que tinha que usar mono, di, tri, tetra, penta, hexa, número de oxigênios e o número de elementos. Daí a gente viu a nomenclatura e eu aproveitei para dar a outra nomenclatura que aparecia, ó, anidrido perclórico, anidrido carbônico, anidrido sulfúrico. Acontece alguma coisa aqui, pessoal, que toda vez que eu abro o chat, ele some, ele abre e some. Eu não tenho nem tempo de olhar. É impressionante, eu não sei por que acontece isso aqui comigo. E é só quando eu abro esse coisa. Não consigo ver o chat, gente. Ah, consegui. Ah, é isso aqui, obrigado, Dado. Então tá, daí vimos isso aqui, ó, dessas nomenclaturas aqui, da onde saiu o anidrido perclórico, anidrido carbônico e o anidrido sulfúrico, que significa que o anidrido é sem água, né? Então, na realidade, se a gente somar esses óxidos aqui moleculares, porque são formados por ametais, então eu tenho ametal mais oxigênio, então são óxidos moleculares. Se eu somar com a água, eu formo o ácido, né? A gente só soma, como eles são múltiplos, a gente bota 2 vezes aquele elemento, a gente simplifica, quando a gente pode simplificar. E aí, como ele é originado de um ácido, tá? Ele é originado do ácido perclórico, eu posso chamar ele de anidrido perclórico, ou seja, o ácido perclórico sem água. Ah, se eu somar o gás carbônico com a água, eu vou ter o ácido carbônico. Ó, eu não consigo simplificar. Então, eu posso chamar esse óxido de anidrido carbônico, porque ele vem originado do ácido carbônico. Isso mesmo. Ó, o ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico, porque ele vem. Mas a nomenclatura oficial, aquela definida pela IUPAC, é monoditrióxido de monoditri, nome do elemento, tá? Para óxidos moleculares. Aí a gente parou aqui em óxidos iônicos, tá? O que acontece, pessoal? Os metais, eles são divididos em... Como é que eles são divididos? É que nós temos metais que têm carga fixa, tá? E os metais que têm carga variada. Então, a gente vai ter 2 nomenclaturas, diferente lá para os óxidos moleculares, porque na realidade os óxidos moleculares, eles não têm nenhuma subdivisão, tá? Agora, os iônicos vão ter. Então, a gente vai ver primeiro nomenclatura de óxidos iônicos, ou seja, para aqueles que têm os metais de carga fixa, para óxidos iônicos de carga fixa. Na realidade, quem tem carga fixa é o metal, né? Deve ser óxidos iônicos de metais com carga fixa, tá? Então, a gente só usa o termo óxido de nome do elemento. Por quê? Porque se esse elemento tem carga fixa, ele não vai formar mais de um óxido. Não vai ter mais de um óxido de sódio. Aí alguém vai dizer, ah, mas tem peróxido de sódio. Bom, aí peróxido é outra coisa, tá? Daí é a classificação dos óxidos, né? Então, se eu falar de óxidos apenas, onde o oxigênio tem carga -2 e é um composto binário, é formado por 2 elementos, o oxigênio é o mais eletronegativo e a carga é -2, isso é óxido, tá? Então, a gente só vai usar óxido de nome do elemento. Então, a gente vai ter ali o BaO, bário grupo 2, carga fixa. O potássio, grupo 1, carga fixa. Zinco é metal de transição, mas é um metal de transição que tem carga fixa, tá? Bom, aí eu vou chamar óxido de zinco, óxido de potássio e óxido de bário. Eu não preciso dizer a carga do meu metal, porque ele tem carga fixa, tá? Continuando, então. Se os óxidos forem formados por metais de transição, não sendo a prata e o zinco, aqueles elementos que têm carga fixa, tá? Então, para elementos de carga variada, o que vai acontecer? Então, ó.
óxido de, nome do elemento, mais a carga do metal. O que é a carga do metal, pessoal? A gente coloca a carga do elemento, ou NOx do elemento, em algarismos romanos, tá? Então, por quê? Porque, por exemplo, o ferro, ele pode ter carga 2 e 3. Então, a gente precisa indicar que ferro está formando aquele óxido, tá? Então, FeO, Fe2O3, ó, eu tenho 2 tipos de óxidos. Então, eu não posso chamar apenas de óxido de ferro, tá? Então, eu preciso diferenciar. Quando que eu vou ter FeO e quando que eu vou ter Fe2O3? Bom, então eu vou lá e vou definir. Como o oxigênio, pessoal, nos óxidos, ele tem sempre carga -2. Se eu tenho 1 para 1, né? 1 para 1 é a proporção dos átomos. Se é 1 para 1, o metal tem que ter carga +2 sempre. Nesse caso, a gente faz a regra, deixa eu pegar aqui, ó, invertida da tesoura, ó. Aí eu descubro a carga do ferro, tá? O oxigênio vale -2 e o ferro +3. Então, óxido de ferro 3. É bem tranquilo, sem muito mistério. Qual é o grande problema? É quando a gente tem aquela nomenclatura. É uma nomenclatura bem antiga, tá, pessoal? Quando a gente usa o ico e o oso, tá? O ico e o oso a gente usa direto lá nos ácidos. Mas vocês sabem que os óxidos, tem óxidos que são originados de bases, outros de ácidos, tá? Então, o que acontece? A gente pode chamar de óxido ferroso o óxido de ferro 2. E pode chamar de óxido férrico o óxido de ferro 3. Daí alguns vão me dizer assim, tá, vocês sabem que vocês não vão fazer uma prova dissertativa, a prova de vocês ela vai ser objetiva. Então, na realidade, é muito difícil cair questões específicas de nomenclatura. A nomenclatura, ela está distribuída ao longo da prova inteira, né? Às vezes as fórmulas vêm, às vezes ela não vem. Então, o que vai dificultar é quando aparecer o oso e o ico. Porque se aparecer de ferro 2, é fácil. É a mesma coisa que usar as bases, por exemplo. Eu vou lá e vou dizer para vocês, hidróxido de ferro 2. Ah, hidróxido é base, de ferro 2, a carga do ferro é +2. Ah, hidróxido de ferro 3. Ó, tô falando das bases, eu sei quantos OHs tem que ter. Vai acontecer a mesma coisa para os óxidos. Ah, se eu falar óxido de chumbo 4. Ah, o chumbo tem carga +4, tá? Agora, se eu usar o oso, olha o oco. Se eu usar o oso e o ico, aí eu tenho que ter uma noção das cargas, dos NOx, dos metais de carga fixa, dos metais de carga variada. Quem são eles? Então, ó, primeiro a gente precisa saber que o menor é ico, que o maior é ico e o menor é oso. A gente costuma dizer maiorico, menoroso. Não sei porquê, mas é um costume. Se vocês pegarem videoaulas, outras coisas assim de musiquinha e tal, eles vão chamar de maiorico, maiorico e menoroso, tá? Então, o maior a gente usa ico e o menor a gente usa oso. Mas maior e menor o quê? NOx. De quem? Dos metais de carga variada. Quais são os mais comuns? Aí eu trouxe alguns para vocês, tá? Que eu acredito que sejam assim os que mais aparecem. Então, o fecone, ferro, cobalto e níquel, eles têm a mesma variação, ó, o ferro, cobalto e níquel, eles podem ser +2 e +3. Então, ferro, cobalto e níquel que tiver carga +2, eles vão ser chamados de oso. Tipo, o ferroso, cobaltoso, niqueloso, por exemplo. Ah, se ele for carga +3, aí eu vou chamar de óxido de cobalto 3 ou óxido cobáltico. Ah, o níquel.
Ni2O3, porque ele vai ter o mesmo comportamento do ferro, né? Ni2O3, e vou chamar de óxido niquélico. Não é muito comum, mas é niqueloso ou niquélico, cobaltoso ou cobáltico, ferroso ou férrico, tá? O cobre é um outro elemento que aparece bastante. A variação do cobre 1 e 2, tá? Então, o 1 a gente vai usar oso, então o óxido cuproso, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Aí nós temos o chumbo e o estanho, tá? Que a gente pode, que ele é 2 e 4, a variação, e o ouro, que ele é 1 e 3. Claro que alguém vai me perguntar assim, mas eu vou ter que decorar os metais de carga variada. Então, quanto mais tu souber, melhor, né? Lembrando que, geralmente, em alguns casos, né, vem a fórmula do lado, só que em outros não. Então, na dúvida, é melhor saber. Pelo menos esses aí. A gente está falando de muitos metais de transição, né? A gente tem muitos metais de transição. E eu estou falando de 7 elementos aí. Tá? Não é muita coisa para saber, né? Então, lembrando, oso, carga menor, ico, carga maior, desde que vocês saibam as cargas, os NOx. Caso contrário, fica difícil, tá? Então, vamos lá, carga variada, continuando a mesma coisa. Então, se eu tiver isso aqui, eu não posso chamar de óxido de cobre, né? Porque eu tenho esse aqui, que também é o óxido de cobre. Então, eu vou chamar de óxido de cobre 1, vou chamar de óxido de cobre 2. Ele pode ser o óxido cuproso, porque ele é o de carga menor, e posso chamar de óxido cúprico, porque ele tem carga maior, tá? Outros exemplos aqui. A gente poderia chamar, ter a fórmula, ter o nome para dar a fórmula. Também a gente pode fazer isso, né? Que é o mais comum na realidade, né? Quando aparecem as questões no vestibular ou no Enem, vem no texto a nomenclatura dos elementos. E aí pede-se a fórmula. Pode ser o contrário? Pode, tanto um quanto o outro. Então, óxido de chumbo 2. Eu sei que a soma de cargas positivas e negativas tem que ser igual a 0. Se o oxigênio é menos 2 e eu estou dizendo que o chumbo é mais 2, então, PbO. Se eu for chamar o óxido de chumbo 4, como é que vai ficar a fórmula? Alguém poderia me dizer? Quem é o óxido de chumbo 4? Câmbio. Qual é a fórmula do óxido de chumbo 4? Tem alguém aí? Eu tô falando com quem? Paulo, tu tá aí? Professora, abre o chat. Pois é, mas é que eu venho aqui e não diz que tem mensagem para mim. Quando tem mensagem, ele sabe o que ele faz, ele dá um sinalzinho assim. Eu tenho problemas no chat só aqui. Sério, eu dou aula a semana inteira por esse aplicativo e eu não tenho problema no chat. Só aqui. Olha aí. Agora abriu. Estou! Muito bom! Agora eu tô vendo, agora tenho que clicar aqui embaixo, eu acho. PB2O, PB2O. Quem dá mais? Tem muita fórmula aí. Deixa eu ver. E olha só, pessoal, se o chumbo, muito bom aqui, ó. Ó, vamos pensar o seguinte. Olha ali a fórmula. Se o chumbo é 4, a soma de cargas positivas e negativas tem que ser 0.
Então, eu tenho que botar PbO2. Claro que se eu fizer cruzado, alguém fez cruzado ali que eu vi, eu só não vi o nome de quem, mas eu vi que era a fórmula Pb2O4. Dá para simplificar. Então, quando vocês cruzarem e seja possível simplificar, aí a gente simplifica. Então, na realidade, o óxido de chumbo 4, tu precisa de 2 oxigênios para neutralizar um chumbo. Ou cruza, se der para simplificar, simplifica. É que nem cruzar esses dois aqui. Não pode Pb2O2, por exemplo. Não pode, né? Então, a gente simplifica 1 para 1. Então, óxido plumboso, lembrando que o chumbo, ele vem de plumbo, por isso que é Pb, né? Ou óxido plúmbico, quando for mais 4. Tá? Então, maior ico menoroso, tá? Óxido de ouro 1, cruza as cargas normalmente. Então, eu preciso de 2 ouros para 1 oxigênio. Óxido de ouro 3, eu vou precisar de 2 ouros e 3 átomos do ouro e 2 átomos de ouro e 3 átomos de oxigênio, se eu cruzar, né? Então, ó, cruzando, a soma de cargas positivas e negativas deu 0. Fica óxido auroso, tá? Não é ouroso, é auroso, tá? E o óxido áurico do ouro, tá? Então, só para vocês verem os nomes. Cobalto, COO, no caso, lembrando que a segunda letra é minúscula para diferenciar, né? O CO, O minúsculo é cobalto. Então, óxido de cobalto 2, 1 para 1. Óxido de cobalto 3 tem o mesmo comportamento do ferro e do ouro. FeO2O3. E aí nós temos o óxido cobaltoso e o óxido cobáltico. Então, eu dei aí todas as possibilidades. Acho que dei todas as possibilidades de óxidos para vocês. Tem outros, assim, formados pelo mercúrio, mas assim, ó, esses eu já estou dando coisa até além, tá? O mais comum ali é o cobre, o ferro, tá? Principalmente o ferroso, o férrico ali. Aqueles ali é bem... Se tiver que escolher quais estudar, vocês já sabem que esses metais aí são os mais comuns. Tudo bem com a nomenclatura dos óxidos, então? Olha só. Aí, depois de a gente aprender a dar o nome dos óxidos... Deixa eu vir aqui um pouquinho aqui. Depois de a gente aprender a dar o nome dos óxidos, a gente vem aqui em classificação. Então, esses óxidos aqui, tá? Nós temos os óxidos ácidos, que eles também podem ser chamados de anidrido, lembrando que é sem água, tá? Então, é o ácido menos a água, a gente obtém esse óxido. Então, os óxidos ácidos, pessoal, são formados por um ametal mais oxigênio. Então, na realidade, os óxidos ácidos são os óxidos covalentes, os óxidos moleculares, tá? Formados por ametais. Óxidos básicos, como é que a gente reconhece um óxido básico? Tem que ter um metal do lado dele mais o oxigênio. Então, esses que a gente viu ali do ferro, do ouro, do chumbo, tá? São elementos, são metais que formam óxidos iônicos e aí são reconhecidos como óxidos básicos. Daí depois a gente vai detalhar, eu acho que é no outro livro, tá? Porque eu não tenho outro livro. Mas nesse não tem esse detalhamento, tá? Então, como eu não tive acesso ainda ao outro livro, eu realmente não abri, tá? Vocês já têm o livro 3? Ah, eu já perguntando e procurando o chat agora. Vocês já começaram o livro 3 com alguém, alguma coisa assim? Sim, senhora, nós começamos com o Paulo Silva, eu acho. E são quantos livros? Não sei, mas nós não temos livro ainda. Ah, vocês não têm o 3 ainda? É. Ah, tá, porque possivelmente, eu acho que a gente começa também o livro 3 semana que vem. Obrigada, viu?
Então, e nesse módulo eu sei que a gente não vai tratar da classificação, então em algum momento a gente vai tratar. Então, óxidos ácidos formados por ametais mais oxigênio, óxidos básicos formados por metal mais oxigênio, um óxido anfótero, pessoal. O que é um óxido anfótero? Que tem comportamento duplo, tá? O óxido ácido, ele reage com a água formando ácido. O óxido básico reage com a água formando base. O óxido anfótero, ele pode reagir com ácidos ou com bases, tá? Ele tem comportamento duplo, tá? Ele pode reagir tanto. E aí tem vários óxidos anfóteros, mas dois muito importantes, que é o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Claro, pessoal, eles são umas exceçõezinhas, porque quando eles formam ácidos, vocês vão dizer assim, mas os ácidos são formados por compostos moleculares. Ok, tudo bem. Só que o que acontece? Existem ácidos formados por metais. Não é tão comum. Tipo ácido permangânico, por exemplo. Existe, tá? Existe o ácido zíncico, tá? Por exemplo. Não é uma coisa comum, mas a gente não pode dizer assim, ácidos são totalmente moleculares. Não, existe alguns ácidos que têm metais sim, tá? Então, existem esses óxidos anfóteros que eles podem formar, se comportar tanto como um óxido ácido como um óxido básico, tá? Então, tem comportamento duplo. Daí, esses aqui. Tem outros, tem os de chumbo, mas assim, esses são os mais importantes. Óxidos salinos, pessoal, óxidos mistos. O que é isso? É uma mistura de óxidos. Então, por exemplo, onde vai existir o óxido misto ou óxido salino? Com os metais que têm carga variada. Porque, por exemplo, tu forma o óxido de ferro 2 e tu forma o óxido de ferro 3. E aí, quando tu junta os dois, tu forma um óxido salino. Então, tu tem aí, ó, essa é a regra básica. Me não é um elemento, tá, gente? Me é um metal qualquer. Então, imaginem vocês um metal qualquer, só que eu tenho ele 3 vezes, tá? E o oxigênio eu tenho ele 4 vezes. Então, na realidade, imaginem vocês essa mistura aqui, ó. Essa mistura do FeO com Fe2O3. Então, eu vou ter, por exemplo, o Fe3O4. Aí vocês vão ver que a carga é esquisita, a carga do metal é esquisita. Então, isso aí é um óxido salino, um óxido misto, quando eu tenho a mistura de 2 óxidos, tá? De metais de carga variada. Então, é essa simbologia aqui, tá? Quando ele tiver o Fe3O4. Tanto é porque a gente viu todas as possibilidades de óxidos, né? A gente viu óxido com carga 1, a gente viu óxido com carga 2, a gente viu óxido com carga de metal com carga 3, né? A gente viu óxido formado por metais de carga 4. A gente viu todas as possibilidades. E nenhuma cruza e dá 3 e 4 nessa proporção, nenhuma. Quando tu tem o óxido de chumbo 4, que eu perguntei para vocês, a proporção é 1:2. Então, é o máximo que a gente vai ter das proporções. Ou 2:3, que nem a proporção aqui é 1:1, aqui é 2:3, aqui a proporção é 3:4. Toda vez que a proporção for 3:4, vocês já sabem que ele é originado de uma mistura de óxidos. Então, esses são os óxidos salinos. Peróxidos, aqui já muda uma coisinha, um detalhe bem importante, é a carga do oxigênio. Todos os óxidos, eles são originados, né, pelo oxigênio de carga -2. Quando vocês têm um peróxido, o oxigênio vai ter carga -1. Ele é obrigatoriamente ter esse ânion aqui, O2 -2. Esse 2 não pode ser simplificado. Por isso que a fórmula da água oxigenada é H2O2. Por isso que a fórmula do peróxido de sódio é Na2O2, tá? Porque esse 2 ele não pode ser simplificado. Assim como esse O4, que ele não vai ser simplificado, digamos assim, tá? Então, o que significa o O2 -2? Significa que cada oxigênio tem NOx -1. Então, o que é um peróxido? Oxigênio que tem carga -1, tá? Aí nós temos o superóxido. O que é um super, pessoal? Olha só, faz muito tempo. Óxidos salinos e superóxidos, olha,
Faz muito tempo que não cai isso na URGS. Até teria que confirmar lá na especificação da prova de química se tem a especificação das classificações, né? Ou se ele diz assim, classificação apenas das funções inorgânicas. Aí entra tudo. Mas eu não sei qual foi a última vez que caiu um superóxido ou um óxido salino no vestibular. No Enem, então, nem se fala, tá? Mas o óxido ácido básico, se tivesse que escolher aqui, pessoal, ó, qual a classificação mais importante? Ácido, óbvio, básico, o anfótero, peróxido e os óxidos neutros, que é o cononô. São só esses três. Isso sim, que eles não reagem com água, não reagem com ácido, não reagem com nada. Eles são indiferentes, como a gente chama, né? Inertes, não reagem mesmo. Então, esses aqui são os mais importantes. Se eu tivesse ainda que escolher dentre esses, eu escolheria esse e esse. Eu escolheria, tá? E peróxidos, né? E assim sucessivamente. Então, essa aqui é a classificação de todos os óxidos que a gente tem. Tá ok? Então, eu acho que no próximo livro isso vai ser detalhado ou não também. O máximo que a gente precisa saber é a existência deles e como é que a gente diferencia cada um deles. É uma habilidade básica, na realidade. Tá? Então, não, a gente já começa especificando, ó. Mas eu acho que não são todos, ó. A gente já está no primeiro, ó. Óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? Tá? Ou anidridos. É a metal mais oxigênio formado por uma ligação covalente. Então, eu estava detalhando lá e está tudo aqui, tá? Então, óxido ácido mais água, um óxido ácido mais água, ele forma um oxiácido. Cuidado com esse termo, às vezes a gente confunde, ó, gente, óxido ácido e oxiácido. Um óxido ácido é um composto binário formado pelo elemento oxigênio, sendo ele o mais eletronegativo. Um oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Então, cuidado com esses termos na hora de fazer uma leitura numa questão, né? Oxiácido é um ácido que tem oxigênio. E nós podemos também, pessoal, reagir, o óxido ácido reage com a água, tá? E o óxido ácido reage com base. Ele tem as duas reações, tá? Então, com água a gente já mais ou menos viu na aula passada, né? Então, olha aqui, ó. Eu só peguei do livro de vocês, só que eu não sei a página. Eu deveria ter botado a página que eu me esqueci, tá? O óxido ácido mais água forma, ó, o ácido carbônico. O SO2 é só somar. Lembrando que se eu tenho um oxigênio, que é um oxigênio do lado de um A metal, reagindo com a água, eu tenho que botar o hidrogênio na frente e o oxigênio como mais eletronegativo. Então, eu só somo os elementos, tá? Então, H2CO3, H2SO3, o SO3 mais o H2O, H2SO4, eu só somo os elementos colocando o hidrogênio na frente e o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Não esqueçam, pessoal, que todos esses aqui, não sei se está dito aí, eles são formadores da chuva ácida. São óxidos bem importantes, tá? Só que assim, ó, ácido carbônico, a gente diz que não é em regiões muito poluídas, tá? Daí a chuva é levemente ácida. É ácida, mas é mais leve. Do que, por exemplo, em regiões muito poluídas, onde tem esses óxidos aqui de enxofre, ou óxidos de nitrogênio lá, né? Aí eles formam chuva ácida mais forte, digamos assim, né? De ácido mais forte. Então, em regiões poluídas, nós temos o trióxido de enxofre. E aí, quando chove, formador da chuva ácida. Então, cuidado com esses óxidos que são formadores de chuva ácida, tá bom? Em regiões poluídas, né? Esses aqui, pelo menos. Esse aqui em regiões não tão poluídas, tá? Mas é ácida a chuva de qualquer forma. E aí, por isso que corrói os monumentos e etc e tal. Claro que com o passar do tempo, né? Com uma chuvinha só que vai corroer os monumentos históricos e tal. Mas com o passar do tempo, eles vão se deteriorando por causa disso. Aí, pessoal, nós temos um outro tipo de reação, que é quando o óxido ácido reage com a base. Então, o que ácido mais base forma sal e água? Se eu tenho um óxido ácido e uma base, eu também vou formar sal e água.
Só que assim, ó, o que que acontece? Imaginem vocês têm aqui o óxido, né, e a base. Se vocês tivessem um ácido, vocês saberiam o seguinte, pega o hidrogênio do ácido e o OH da base forma água. É isso que a gente faz na reação de neutralização. Isso aqui ainda é uma reação de neutralização, porque esse ácido aqui, esse óxido aqui, ele é proveniente de um ácido, tá? Então, o que que acontece? Eu posso implicitamente pensar que esse cara aqui, ó, se eu somar ele com a água, eu vou botar aqui, eu vou somar com a água para descobrir qual é o ânion, ó. Aí vocês vêm para cá e implicitamente vocês estão fazendo isso, tá? Assim, de cabeça. Isso aqui vai dar o H2CO3, tá? É isso que deu. Ficou feia a minha letra, mas só para vocês entenderem. Aí, o que é um sal? O que é o sal? É o cátion da base e o ânion do ácido, que eu não tenho ácido, mas eu tenho ele implícito aqui, ó. Esse é o ânion do ácido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cátion da base, o Na, e o ânion do ácido, CO3. Esse é o meu sal. Aí eu tenho que pensar nas cargas. A soma de cargas positivas e negativas tem que ser igual a 0. O sódio é mais 1. E esse cara aqui, ó, vem do H2CO3. Então, qual é a carga do CO3? Menos 2. Ou vocês vão lembrar daquele slide da aula passada que eu falei dos ânions importantes de carga fixa. Então, esse cara é menos 2 e esse é mais 1. Eu não posso ter 1 para 1. Eu tenho que ter 2 sódios para 1 carbonato. Agora sim. Mais água, mais água. Aí eu boto a água aqui. Perfeito? Fiz a reação, deu. Aí o que eu faço por último? Balanceamento. Agora eu faço balanceamento. Eu tenho 2 sódios, eu tenho que ter um 2 aqui, eu tenho que botar um coeficiente, eu não posso mudar a fórmula, eu boto um 2 aqui. Um carbono, 2 hidrogênios, tá tudo certo agora, ó. Quantos oxigênios eu fiquei? Com 3. Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Aqui eu tenho 3 mais 1, 4. Fechou. Então, quando eu tiver um óxido, eu penso no ácido de origem. Pego o ânion. O cátion da base mais o ânion do ácido. Aí eu formo a água. Ou, vocês podem pensar assim, ó. É bem dificilzinho essas reações, gente. Não é muito fácil, não. Ó. Ou eu faço assim. Eu sei que eu tenho que formar água. Então, eu pego aqui, ó, e faço outro jeito de fazer, tá? Eu pego e eu sei que eu não consigo formar uma água só com OH. Então, eu obrigatoriamente vou ter que ter 2 OHs. Então, eu já começo aqui, ó. Vou ter que pôr um 2 aqui, porque eu não consigo formar água com um hidrogênio. Entendeu? Então, eu já saio de arrancada balanceando. É outro jeito de fazer. Aí, evidentemente, vocês vão ter 2 OHs. Aí, daqui vocês vão tirar a água, ó. Ó, tirei a água e aí eu vou lá e monto a água. Já montei. O que sobra é o sal. Aí o que sobrou, pessoal? 2 sódios e esse oxigênio junta com esse cara aqui, ó. Então ficou coeficiente vira índice, Na2 e junto o resto. Ó, mais. Pronto. É outro jeito de fazer. Vocês vão ter que escolher a forma que vocês acham mais fácil para fazer. Ou vocês pensam no ácido de origem para achar o ânion, ou vocês começam pela água. Faz o balanceamento, começa pela água e junta o que sobrou. Não sei o que vocês vão achar mais fácil para fazer, mas daí tem que treinar as reações, né? Bom, tudo bem daí, pessoal? Nesse exemplo, é mais dificilzinho, né? Vamos ver outro. Ó.
o que vai acontecer? Eu tenho dois jeitos de fazer. Vou repetir. Ou tu pensa no ácido de origem, e aí o cátion da base mais o ânion do ácido forma o sal. Ou eu começo pela água. O que vocês acham mais fácil? E agora? Vou fazer dos dois jeitos, tá? Então, vou pensar no ácido de origem. Como é que eu sei o ácido de origem? E outra, como é que eu sei que eu tenho que somar com água? Porque eu tenho uma base aqui, né? Eu tenho uma base, então isso aqui é um óxido ácido. Então, eu tenho o SO3, eu vou somar com a água, e vou ter no final aqui H2SO4. Pronto. Esse é o ânion que eu tenho que usar. Qual é a carga dele? -2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Ficou muito nítido aqui, mas tá, tô me esforçando. Então, eu vou pegar o cátion da base e o ânion do ácido. Só que nesse caso, eu tenho uma dibase. Então, o magnésio é mais 2. E o SO4 é -2. Aí me facilita a vida. Né? Nesse caso, eu vou ter MgSO4 na proporção 1:1, porque o magnésio é mais 2 e o SO4 é -2. Aí eu consigo só juntar os dois sem cruzar. Mais água. E aí eu faço o balanceamento por último. Aí eu vou contar um magnésio, um enxofre. Eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 5 oxigênios, eu tenho 5 oxigênios. Está balanceado. Ah, professor, eu acho muito difícil esse jeito de fazer. Eu acho que o outro é mais fácil. Então, tu apaga tudo e pensa o seguinte. Aqui, na primeira equação, a gente teve que balancear porque era uma monobase. Aqui nós temos uma dibase. Então, olha que bom. A dibase, ela já tem 2 OHs. E com 2 OHs, eu consigo construir a água. Eu não preciso fazer o balanceamento, ó. Porque com 2 OHs eu consigo formar água. E aí o que sobra é sal. MgS e o oxigênio que sobrou vem para cá. MgSO4. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Precisa de mais um exemplo? Eu não fiz outro, eu acho. Não fiz, mas tem aqui os outros. Tá? Então, essa aí é a reação do óxido ácido com a base formando sal e água. Então, não pensem vocês que o sal é formado só pela união de um ácido com uma base. Essa é a reação de neutralização básica, no caso, né? Como é que se forma o sal? Pela união de um ácido com uma base. Mas não. A gente pode formar um sal pela união de um óxido ácido com uma base, ou ainda de um óxido básico com ácido. Tem muitas possibilidades para se formar um sal, ok? Bom, aqui, pessoal, vocês têm ó, mais algumas fórmulas, mais algumas reações. Eu tirei só do livro de vocês, tá? De várias possibilidades de óxidos com água, de óxidos ácidos com água, tá? Então, aqui eu tenho o óxido nitroso, o óxido nítrico, o óxido ou anidrido hipocloroso, tá? Que vem desses ácidos aqui, ó. Cuidado, ó, quando a gente soma tudo e ele fica na proporção, a gente simplifica, ó, 2HNO2, ó, simplifica 2HNO3, simplifica 2HClO, tá? 2HClO2 e assim sucessivamente. Então, essa parte da reação do óxido ácido com a água é mais tranquilo. A com a base é que envolve balanceamento, tá? Envolve mais coisas assim. Tá bom? Então, aqui vocês têm só
mais alguns exemplos de... E não tem mais exemplo. E aqui, pessoal, tem algumas exceções, tá? Esses aqui são os normais, os clássicos, digamos assim. Essas aqui são as exceções. O arsênio, pessoal, muito difícil aparecer, tá? Eu nem vou falar dele, vou falar só do fósforo, porque o fósforo, sim, aparece com mais frequência. Então, o fósforo, ele pode reagir com mais de uma molécula de água. Então, ó, tanto o fósforo quanto o arsênio são os elementos do grupo 15, que são ametais, porque abaixo do arsênio já são, deixa eu ver, abaixo do arsênio já são metais, então é só esses dois do grupo 15 que são formadores de ácidos, tá? O fósforo e o arsênio. Só que eles têm exatamente o mesmo comportamento, ó, P2O3, P2O5, AS2O3, AS2O5. Então, se eu quiser saber do arsênio, eu só faço do fósforo e substituo por AS, porque eles têm exatamente o mesmo comportamento. Por quê? Porque eles estão no mesmo grupo e eles se comportam de maneiras semelhantes. Então, eles podem reagir com mais de uma molécula de água. Então, olha as possibilidades que a gente tem para o anidrido fosforoso. Ele pode reagir com uma molécula de água e ele vai formar o metafosforoso. Ele pode reagir com 2 moléculas de água, o pirofosforoso. Ele pode reagir com 3 moléculas de água e ácido ortofosforoso, tá? O orto é facultativo, a gente não precisa usar. Mas isso aqui é a nomenclatura de ácidos, a gente ainda vai ver a nomenclatura dos ácidos, a gente não viu ainda, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que esses óxidos aqui com o fósforo pode reagir com mais de uma molécula de água, tá? Então, se ele reagir com uma molécula, ele vai formar um tipo de ácido. Ele pode reagir com 2, ele pode reagir com 3. A mesma coisa o P2O5, ó. Ah, esse é o ácido fosforoso, que eu não preciso usar o orto. Ó, o P2O5, se ele reagir com uma molécula de água, o ácido metafosfórico. Com 2 moléculas de água, pirofosfórico. E com 3 moléculas de água, ácido ortofosfórico. O orto é facultativo, vocês devem conhecer apenas como ácido fosfórico, tá? Então, cuidado ali, ó, para reagir com tantas moléculas de água, eu tenho que eliminar o mesmo número de moléculas de água, por exemplo. É a mesma coisa que vocês pensarem assim, ó, se eu tiver H3PO4, por exemplo. Se vocês tirarem uma água, vocês não vão conseguir, entendeu? Porque não tem o mesmo número de hidrogênios, ó, não tem, vocês vão ter que igualar. Por isso, essas quantidades de águas que podem variar. Mas é só para esses elementos, tá? É muita informação nesse módulo, hein, gente? Bastante informação mesmo desse módulo, tá? Bom, então de óxidos é isso, pessoal, ó, que a gente viu. Só recapitulando, tá? Voltando lá bem rapidinho. Descarto aqui. Só para a gente não... Ó o que a gente viu de óxidos, tá? A gente começou na aula passada definindo um óxido. Dividimos os óxidos em 2 grandes grupos, moleculares e iônicos. Demos a nomenclatura dos óxidos moleculares. Vimos que os óxidos moleculares são originados de ácidos, de oxiácidos, de ácidos com oxigênio. Então, não é que eu ia chamar são desidratados, mas é quando a gente tira a água, então é sem água, um oxiácido sem água forma um óxido ácido, tá? Vimos nomenclatura dos óxidos formados pelos metais. A gente viu que tem metais de carga fixa, que é óxido de nome do elemento. Vimos que tem metais de carga variada, óxido de nome do elemento mais o número romano. Vimos também hoje que os elementos que têm carga variada, eles podem receber a nomenclatura com final ico ou oso. O ico é o NOx maior e o oso é o NOx menor. Para isso, eu teria que saber o NOx de alguns elementos para usar essa regra, caso contrário, ela não me é útil, tá? Então, aqui a gente viu as possibilidades de nomenclatura. E aí nós vimos as classificações e só vimos uma delas, que foram os óxidos ácidos. A gente não viu as outras, ó. As outras devem estar no outro livro, tá?
Então, óxidos ácidos são aqueles formados por ligação covalente, eles reagem com a água formando ácidos ou reagem com base formando sal e água, tá ok? E aí nós temos as exceções que o fósforo e o arsênio podem reagir com 1, 2 ou 3 moléculas de água apenas, ok? Então isso foi de óxidos. E agora a gente vai para a função ácido. Mas antes, pessoal, de definir ácido, é muito importante que vocês saibam que existe, por exemplo, os ácidos de Lewis, os ácidos de Bronsted-Lowry, os ácidos de arrênios, tá? Então tem diferença de um ácido para o outro, tá? Um par de elétrons, né? O par conjugado ácido-base de Bronsted-Lowry, enfim. Um recebe um hidrogênio, o outro dá um hidrogênio, esse é o de Bronsted-Lowry. O que sobra elétrons é base de Lewis, o que falta elétrons é ácido de Lewis. Então, tem outras regras. A que a gente vai ver aqui no slide, nesse módulo, são os ácidos de arrênios. Aí vocês vão me perguntar, quem é esse cara? Bom, ele foi digamos assim, um químico muito importante, né, na época, porque foi ele que começou os estudos de condução de corrente elétrica de algumas substâncias. Então, ele ganhou o prêmio o Nobel de, não sei, 1900 e alguma, lá vai pedrada, tá? Mas ele ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto que algumas substâncias em água conduzem corrente elétrica. Esse foi o trabalho mais importante dele, porque foi por meio deste trabalho que ele introduziu o conceito de ácido, de base, de sal, tá ok? Então, os ácidos de arrênios, tanto é que ele fala que o seguinte, ó, segundo Arrhenius, ácidos são todas as substâncias que dissolvidas em água liberam o íon H+. Por quê? Porque ele trabalhava com a dissolução de substâncias e aí o que se sabia até então, pessoal? Que compostos iônicos conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque tem cátion e ânion. Compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque não tem cátion e não tem ânion. Porém, ele percebeu que os ácidos se comportavam de forma diferente. Aliás, ele deu o nome de ácidos. Por quê? Porque eles liberavam o íon H+. Então, os ácidos sofrem o que a gente chama de ionização. Então, a gente tem que cuidar esse termo. Ionização ocorre com compostos moleculares que conduzem corrente elétrica. E dissociação ocorre com substâncias iônicas que produzem íons. Então, esse foi o grande trabalho de Arrhenius. O conceito de ionização e o conceito de dissociação nasceu do estudo de substâncias em água que conduzem corrente elétrica ou as que não conduzem corrente elétrica, que é definida por Arrhenius, tá? Então, assim, ó, essa teoria de Arrhenius é bem importante. A gente chama de teoria de Arrhenius ou teoria da solução aquosa, tá? Então, o trabalho dele girou em torno disso, ó, de acordo com Arrhenius, determinadas substâncias, quando dissolvidas em água, são capazes de originar íons positivos, os cátions, e íons negativos, os ânions, tá? Então, o trabalho dele foi assim, ó, condução de corrente elétrica. Ele testou para ver se a lâmpada acendia ou não. Não aparece aqui, tá? O desenho ficou muito fraquinho, tá? Só que aqui tá que a lâmpada tá apagada. Ele pegou uma solução de água com açúcar e aí a lâmpada não acendeu. E aí ele pegou uma solução de sal e a lâmpada acendeu. Então esse foi o trabalho básico dele, tá? E foi ele que testou para ver se havia condução ou não de corrente elétrica. Isso é uma... Como é que eu posso dizer, pessoal? Isso não está no livro de vocês. Só que isso é um conceito bem importante para a gente poder entender da onde foi originado Arrhenius, da onde surgiu. Eu vou sair falando de Arrhenius e vocês não vão saber nem quem é, nem qual foi o grande trabalho dele. Daqui a pouco, numa questão ou outra, pode vir a associação da teoria dele,
né? E a teoria dele não é só ácidos e bases. A gente olha assim, ai, qual foi a contribuição de Arrhenius? Ah, definir o conceito de ácidos e bases. Não. O mais importante da teoria de Arrhenius é a teoria das soluções aquosas, onde ele define o termo dissociação iônica e o termo ionização. Esse foi o grande trabalho dele. E aí, a partir dali, ele define, a partir de ionização, ele define os ácidos, a partir da dissociação, ele define as bases. Então, ele define... E outra, pessoal, dissociação e ionização é formação de íons, mas cuidado com os termos. A ionização é a separação de íons de um retículo cristalino, ou seja, já existe cátion e ânion, porque é um composto iônico. Então, ó, já existe aqui, ó, um cátion e um ânion, só que eles estão grudadinhos num retículo cristalino. Quando eu coloco água, a parte negativa, que é o oxigênio, ele captura a parte positiva, o cátion do composto iônico. A parte positiva da água, que é o hidrogênio, captura a parte negativa, que é o ânion do composto iônico. Então, é isso que está acontecendo, tá? Apenas por atração, eles estão se separando aqui de cargas opostas. Aí, olha a ionização. A ionização é uma reação que acontece. Na dissociação não é uma reação que acontece. Na dissociação é uma interação da parte negativa com a parte positiva, porque já existem os íons no retículo cristalino. Na ionização, não. Na ionização existe uma reação ali que vai acontecer. Que reação é essa? Reação com a água. Olha qual é a reação, aqui a gente chama de solução eletrolítica. Olha a reação, pessoal, ó. Eu tenho o HCl, por exemplo, em água, e aí o que vai acontecer? A água vai reagir com o hidrogênio do ácido e vai formar o H3O+, é uma reação química que está acontecendo. Então, dissociação e ionização é a separação de íons, mas de formas diferentes. A dissociação é pela interação, né, de cargas opostas. Na ionização, ocorre uma reação com a água, tá ok? Não ocorre reação na dissociação, ocorre reação na ionização, tá? E aí a gente chama de... Ambas são soluções eletrolíticas, porque ambas formam íons. Essa foi a grande contribuição de Arrhenius. E aí, pessoal, agora entra ácido. Agora a gente pode definir ácido. Entendendo que substâncias que reagem com a água liberam o íon H3O+. Olha aqui, ó. Aqui é o H3O+, ó. Houve uma reação aqui, ó. O hidrogênio do ácido reagiu com a água e formou o H3O+. Por isso que é uma reação ali, entendeu? Então, qual é a definição? Ácido é toda substância que, por adição de água, ioniza-se, aumentando a concentração de íons hidrogênio, né? Que é chamado de íon hidrônio ou íon hidroxônio, que é o H3O+. Claro que a gente facilita a vida do aluno escrevendo da seguinte forma. Olha o que a gente escreve. HCl em água forma H+, e Cl-. Eu estou separando o cátion do ânion. Lembrando que o cátion sempre vai ser o meu hidrogênio. O hidrogênio é o cátion. Mas, implicitamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Está acontecendo uma reação, tá? Com a água. Mas a gente pode simplificadamente escrever desta forma, ok? De acordo com a IUPAC, pessoal, o nome é esse aqui, ó. Oxônio, tá? Mas a gente usa hidrônio, tá? É mais comum. Mas oxônio é o nome da IUPAC. Tá? Então, só para vocês destacarem aí, se não tem no livro de vocês, acrescente. Tá? A nomenclatura oficial é oxônio, o H3O+, que a gente chama de hidrônio, tá? Comumente chamado disso. Então, esses são os ácidos, pessoal. A gente está entrando já Peraí que deu uma escurecida. A gente está entrando basicamente nas funções inorgânicas. Nós temos 4 funções inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá?
Então, aqui são os ácidos, generalizando, o que a gente tem, ó? Ácido em água vai formar o H+, mais o ânion correspondente. Ou, se eu somar com a água, se eu somar com a água, eu vou ter o H3O+, mais o ânion correspondente. Tá? Então, isso aqui é a reação simplificada. Ou eu somo a água e faço a reação. Se eu tiver um hidrogênio ionizável, eu vou ter um monoácido. Se eu tiver 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter um diácido. Se eu tiver 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter um triácido. Lembrando, pessoal, que a carga do ânion é definida pela quantidade de hidrogênios que a gente tem. Se eu tenho um hidrogênio, a carga é -1. Se eu tenho 2 hidrogênios, a carga é -2. Se eu tenho 3 hidrogênios, a carga é -3 e assim sucessivamente. Tá? Guardadas as exceções que a gente vai deixar mais para adiante. Então, tudo isso tem que estar em água. Lembrando que eu estou escrevendo aqui, pessoal, as reações de forma simplificada, tá ok? Não estou fazendo a conjugada, porque envolve balanceamento e como a gente não vai fazer uma prova dissertativa, o importante é que vocês saibam a origem desses íons, tá? Então, não esqueçam, ácidos são todas as substâncias que se ionizam liberando o cátion H+, ok? São chamadas reações de ionização, tá? Então, a gente viu várias reações hoje. Óxido ácido com água, formando ácido. Nós vimos óxido ácido com base, formando sal e água. E nós vimos as reações de ionização, que é quando o ácido dissolvido em água forma o cátion e o ânion de acordo com Arrhenius, tá? Então, ali, ó, segundo Arrhenius, ácidos, substâncias, de novo, ó, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos, pessoal. Agora sim a gente vai voltar para o livro, tá? Então, eu acho que estava faltando aquela parte para dar uma complementada aí dos ácidos, tá? Ou o que era Arrhenius. E aí nós vamos dividir. Quem são os hidrácidos? Uma barbada, pessoal. Ácidos que não possuem oxigênio. O que são oxiácidos? O que a gente viu a aula inteira hoje. Ácidos que possuem oxigênio. Então, ácidos que não têm oxigênio, ó, podem ser binários ou ternários. Binários, 2 elementos, ternário, 3 elementos. Então, eu posso ter o H2S, o HBr, o HCN ou tantos outros, tá? Mas a gente tem bem menos, gente, mas bem menos mesmo hidrácidos. A grande maioria dos ácidos são oxiácidos, tá? Então, esses são os mais comuns, ó. Ácido sulfúrico, o ácido hipobromoso, o ácido nítrico. A gente vai aprender a dar o nome de tudo isso, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Pessoal, tudo bem? Alguma pergunta? Porque eu tô falando bastante. Tô falando muito rápido. Querem me perguntar alguma coisa de slides anteriores? Alguma coisa das reações de ionização? Alguma coisa das reações? O conceito de ionização e dissociação? Precisa que eu repita? Professora, aquela reação do chumbo com oxigênio, eu não entendi muito bem lá no comecinho. Como é que é? Aquela reação que a senhora fez do PbO2. Peraí que eu vou lá voltar no PbO2. Slides. PbO2, onde é que eu tô no PbO2? PB com chumbo? Isso. Aqui? Aí, isso, segundo ali, senhora. Ah, que na realidade eu não fiz uma reação na realidade. Olha aqui o que eu fiz. Olha só como é que eu cheguei aqui, tá? Olha só.
eu peguei a fórmula do PB e como a gente tinha chegado nesses lá, eu tinha chegado aqui e tinha perguntado, né? Qual é a fórmula do óxido de chumbo 4? Foi isso, né? Sim. E aí, como é que eu cheguei naquela fórmula? E aí eu perguntei e aí alguns me falaram as fórmulas. Só que assim, como eu disse que o chumbo era 4, ó, eu botei aqui a carga mais 4, tá? E o óxido, eu sei que é o oxigênio de carga menos 2, tá? Então, é isso que está acontecendo. E aí, o que que acontece? A soma de cargas positivas e negativas tem que ser igual a 0. Então, eu cruzo, ó, as cargas. Quando eu cruzar, eu vou ter PB 2 O4. Só que o problema é que eles são múltiplos. Eu posso simplificar, ó. Eu divido tudo por 2. Então, a fórmula é PbO2. Ah, tá. Agora Ou, eu não entendi assim. Aí eu posso pensar assim, ó. O Pb, ele tem 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4 pontinhos, tá? Aí tu quer reagir com oxigênio que tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Esse oxigênio ganhou 2, ficou estável. Mas ele tem que perder 4, então eu preciso de outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Isso é a fórmula eletrônica. E essa é a fórmula cruzada que a gente chama, né? Sim. Então, tu pode fazer pela fórmula por esse composto ou por esse. Entendi isso. Então, foi aí que eu cheguei na fórmula. Eu tinha ficado boiando um pouquinho ali. É porque eu não desenhei, né? Se eu tivesse desenhado ou falar, tinha ficado. É que é diferente de eu botar PB com dois elétrons na última camada, que esse seria o comportamento desse cara aqui. E o oxigênio com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu boto esse aqui e esse aqui, deu, né? Aí fechou 1 para 1. Agora, se eu tiver 4, aí eu teria que fazer esse comportamento aqui. Na realidade, eu nem vi as reações com água ainda dos óxidos básicos. Deve aparecer no próximo livro, gente. Eu acho que tá no outro, se for esse daí. Pois é, não apareceu aqui só apareceu dióxidos com a água, tá? Valeu, Sorã. Capaz, que bom que tu tá aí. E aqui, ó, quem tinha me perguntado, alguém falou em solvatação. Ai, peraí que eu vou ter que abrir aqui o... A solvatação, Paulo, é basicamente isso aqui que eu acabei de mostrar, ó. Isso aqui, ó. A gente chama, na realidade, essa... Ai, desculpa, peraí. Paulo, essa aqui, ó. Isso aqui a gente chama de água de solvatação. É quando ela tem esse comportamento aqui, ó. Isso aqui é água de solvatação. Quando as moléculas de água se envolvem em cátions e ânions, ó. Pode ver, ó. Os oxigênios, que é o polo negativo da água, fica envolto dos cátions. Aqui eu botei o NaSl como exemplo, mas isso aqui é chamado de água de solvatação, quando as moléculas tem até um conceito que diz assim, ó, moléculas de água que envolvem os íons são determinadas água de solvatação. Tá? Então, é isso que está acontecendo, que não é o que acontece aqui na ionização. A solvatação, ela ocorre quando já tem cátions e ânions, que não é o caso da ionização. Aqui tu já tem. Então, vai acontecer isso por interação. Aí, a gente chama de água de solvatação, quando tu já tem íons. Ok? Não sei se ficou bem para ti assim? Ai, cadê? Perfeito. Tá bom. Mais alguma pergunta? De nada.
olha só, pessoal. Agora, depois que a gente definiu o conceito de hidrácidos, de ácidos que não têm oxigênio, e oxiácidos e ácidos que têm oxigênio, a gente vai para a nomenclatura, tá? E aí eu botei um bonequinho aqui, ó, que esse aí é para suar mesmo, tá? Porque esse é bem, bem complexo. Vamos ver aqui que tem uma pergunta aqui para mim. Por que que na realidade, não é porque que essa reorganização não ocorre na ionização. Na realidade, ocorre, mas é uma forma, acaba que reage, já que tem hidrogênio na estrutura, ó. Cadê aqui o desenho? Aqui, ó. Na realidade, ocorre o que não ocorre é que é uma reação. O hidrogênio da água não reage com o cátion e o ânion. Agora, o que acontece? Tu tem uma grande atração ali do hidrogênio, porque tu tem moléculas de água que contêm hidrogênio. E aí, o que acontece? A molécula de água encontra um hidrogênio. Então, tem uma grande atração. Lembrando que o oxigênio é extremamente apaixonado pelo hidrogênio, né? Cadê aqui? Opa, deu uma travada aqui no meu... Estão me ouvindo? Travou o meu... Daí o que acontece? A água, o oxigênio é extremamente... A gente diz assim que o oxigênio é apaixonado pelo hidrogênio, porque é um elemento muito eletronegativo com um metal mais eletropositivo. E aí, onde tem molécula de hidrogênio, a água vai lá e captura o hidrogênio. Aí eles se atraem e acontece uma reação diferente na dissociação. Que tu tem um cátion, que é diferente de H+, na dissociação. Tu tem um cátion formado por um metal. Tá bom? Tá. Continuando aqui, tá? Daí definimos aqui ácidos, reações, ó. A água ali tem oxigênio que se apaixona pelo hidrogênio e reage, mas a gente escreve de forma simplificada. Aí definimos aqui, agora a gente vai aprender a dar um nome, gente. E aí aqui que eu voltei aqui no slide, ó. Botei um bonequinho aí para vocês. O que acontece aqui, ó? A nomenclatura dos ácidos. O que o livro sugere para vocês? Uma decoreba. Tá? Ela determina aqui uma lista de ácidos que são importantes para vocês memorizarem. O ácido carbônico, o sulfuroso, o sulfúrico, o nítrico, o nitroso, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. É só substituir esses últimos aqui, ó, pessoal. É que assim, eu acho muito difícil. Eu vou dar outro jeito para vocês, tá? Isso aqui é uma das formas, que é decorar essa lista. A outra é decorar as regras para dar o nome das listas. Tanto faz. Tá? Então, vocês vão escolher. Ou vocês vão decorar regras, ou vocês vão decorar... Ai, saí do coisa. Tá ruim o áudio, gente. Será que a minha internet deve estar oscilando? Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá muito ruim o áudio. Puxa. Peraí, então. Deixa eu compartilhar minha outra... Ô, Sora, eu acho que de repente é o teu microfone. Daí o que eu faço no microfone? Agora melhorou? Mas eu nem fiz nada. Pois é, parou de chiar agora. Peraí, deixa eu ver. Não sei, será que eu tenho que ficar mais longe da eco? Não sei. Sabe quando a gente assopra o microfone e fica aquele shhh com a voz? Aí parece que tá soprando assim. Mas agora tá bom. Tá melhor assim? Tá. Sim. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui, porque eu não fiz nada, mas tudo bem. Eu só afastei o... Tá, vamos para cá. Olha só, pessoal. Então, repetindo. Uma possibilidade é essa, tá? Que o livro traz. De tu memorizar alguns ácidos. Lembrando que aqui, ó, vocês têm cloro, tá?
e todos os elementos todos os elementos que estão no mesmo grupo que o cloro, tá? Ó, o bromo, cloro, bromo, iodo, eles vão ter o mesmo comportamento. Então, esses caras aqui, ó, pode ser, é só substituir o cloro por bromo. Hipobromoso, bromoso, brômico, perbrômico. Vocês podem substituir pelo iodo. E aí vai ficar hipoiodoso, iodoso, iódico, periódico, tá? Mas aí é uma lista muito grande. O que eu sugiro? As regras é mais fácil. Então, eu vou sugerir aqui, ó, nomenclatura de hidrácidos, ou seja, ácidos que não têm oxigênio. A gente tem a palavra ácido, mais o nome do ânion é o nome do elemento, mais o hídrico. Então, ó, ácido, o nome do BR, bromo, acrescenta o hídrico, bromídrico. O S, não esqueçam, pessoal, que o S, ele vem de sulfur. Então, não vai ser ácido enxofídrico, porque ele vem de sulfur. Então, ácido sulfídrico. Então, a gente tira o R. No bromo, ó, a gente tira o O. Não fica ácido bromoídrico. A gente tira... Quando terminar com vogal, a gente tira a vogal. Quando terminar com consoante, a gente mantém. Só a única exceção mesmo é o sulfur, tá? Porque a gente não usa enxofre, tá? O CN, não existe CN na tabela periódica, mas o CN forma o grupo que a gente chama de grupo ciano. Então, a gente tira o O e coloca cianídrico, tá? Então, o carbono com o nitrogênio, ele forma o cianeto, que é o CN-, o íon cianeto, tá? E aí, o eto vira hídrico, né? O hídrico vira eto, então, ácido cianídrico. O flúor, a gente mantém, ó, consoante, fluorídrico. Como fica o nome do HI? Vamos lá? Alguém libera o microfone. Como é que é o nome do HI? É ácido? Vou chamar. Iago, tu tá aí? Ai, não fala no chat, fala no microfone. Oi, como é que é o nome do HI? Oi, Iago. Iodídrico. Iodídrico. Sabe que tem gente que fala iodídrico, por isso que eu perguntei. Ó, ácido, iodo, tira o O e bota hídrico. Ácido iodídrico. O cloro eu não vou perguntar, que é muito fácil, mas muito obrigada, Iago, pela tua participação. Ácido clorídrico. Então, basicamente, são esses ácidos que a gente tem, tá? Aqui, ó, no livro de vocês está aí, ó, fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico. Só tem um outro aqui, ó, que é esse cara aqui que, olha, eu nunca vi aparecer nas provas da URGS, nunca, tá? Nunca vi o ácido isocianídrico aparecer, que ele é um, a gente chama de isonitrila, que é um composto, na verdade, orgânico, vem do íon isocianeto. Isso aqui é uma função orgânica, tá? Então, vai ser muito difícil esse último aparecer para nós. Por isso que eu nem botei ele em destaque aqui, tá? Só para vocês não... Isso aqui é um grupo funcional, tá? O isocianeto vem da isonitrila, que é uma função orgânica. Orgânica, não é inorgânica. E a gente está vendo aqui ácidos diarrênios inorgânicos, tá ok? Então, esses aqui são os mais importantes, ó. Esses aqui, tá? Garanto que muitos de vocês nunca tinham visto esse aqui também. E, pessoal, para ácidos oxigenados, aí a regra, aí o furo é bem mais embaixo, como eu digo. Tem várias regras. A primeira,
ácidos com oxigênio, pessoal. Tem para o carbono, para o boro e para o silício. Vocês vão ter uma regra, é essa, tá? Vocês vão ter várias, mas para o boro, para o carbono e para o silício, vocês vão ter essa regra. Que regra é essa? Ácido, tananana, o que que vem aqui? Tananana, aqui vem o nome do elemento, terminação ico. Então, não, termina esse aqui, ácido carbônico, o B, bórico, silícico, deu. Se vocês lembrarem da tabela periódica, pessoal, a tabela periódica é assim, ó. Ó. Opa, assim. E aí, não ficou aqui, ó. Quer ver? Peraí. É assim, ó. Aí, agora sim, porque tem duas linhas aqui. Tá. Mais ou menos a tabela é assim. Aí, eu coloquei aqui, ó, o boro, o carbono e o silício. Por quê, pessoal? Porque aqui está o alumínio embaixo, entendeu? Então, aqui os caras formam metais. Aqui também. Então, tu tem uma regra só para esses três aqui, ó. A terminação é ico, só para esses três aqui da tabela periódica, ó, boro, carbono e silício. Ácido bórico, ácido carbônico, ácido silício. Aí vocês têm o nitrogênio aqui. E aí vocês vão ter aqui, ó, gás nobre não forma, tá? Aí vocês vão ter uma regra aqui para o nitrogênio e todos os outros. E outra regra aqui para o fósforo e para o arsênio. Vocês vão ter três regras para a tabela periódica. Então, uma para o boro, para o carbono e para o silício. Uma para o fósforo e para o arsênio. E a outra para os outros elementos. Peraí. O que é que tá falando comigo? Fala, Adriana. Nos ácidos, eu queria saber quais são os principais, nos oxiácidos, no caso. Os oxiácidos principais é esse que está listado no... Quer dizer, eu não estou com o livro... Eu não tô com, deixa eu Tem ver, vários no livro, tem muitos. Tá, então, se eu tivesse que te dizer quais que tu tem que estudar, tá? Foram os que eu botei no slide aqui, ó. Peraí. Esses. Esses aqui. É bastante, mas são esses. Não está aparecendo pra gente, Sora. Ah, não tá? Eu cancelei, desculpa. Ai, gente, peraí. Aqui, esses. Deu agora? Agora foi. Ó, esses aqui, os principais. Tem vários, mas são esses aqui. Tá, obrigada. Ah, detalhe, olha só. Lembrando uma coisa, que esses caras aqui, ó, que tem o cloro, tu pode substituir por bromo ou por iodo. Então já aumenta a tua lista, entendeu? Sim. E o H3PO4, que não tá nessa lista aqui, ó. Por quê? Porque ele é o ácido do refrigerante, tá? Então, pode ser essa lista aqui. Ó, vocês têm vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ácidos vocês já têm nessa lista, entendeu? Então, é bastante coisa. E eu acho que é isso aí. Tá? Mas não esquece do ácido do refrigerante, que é o ácido fosfórico. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, meu tempo também já meio que se acabando. Eu vou dizer o seguinte, na semana que vem, eu termino um pouquinho essa nomenclatura de ácidos e aí a gente vê as bases. Aí eu acho que a gente conseguiu. Tem os sais ainda, tem bastante coisa ainda para ver de nomenclatura. Funções inorgânicas é um conteúdo bem denso, tá? É um conteúdo bem denso, assim, tem bastante coisa, tem que ter bastante paciência e vocês vão ter que começar a fazer resuminhos, assim, de nomenclatura, porque é bem chatinho, assim, essa parte, assim, bem densa de conteúdo, tá bom? Então, semana que vem a gente termina e aí tira os números, eu acho que vocês já podem ir avançando nos exercícios desse módulo aí e eu acho que a semana que vem ainda vai terminar e fazer alguns exercícios do módulo, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, uma boa semana de estudos, nossa última semana de maio, tá?
E fiquem bem, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, Sora. Tchau. Tchau. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Tchau, tchau, Bárbara. Quem mais que estava aí? A Rita.